12. Não é isso? E vamos ter esta palavra nesse instante. Hebreus 4, 12. Eu quero, quando você abrir a Bíblia, quero fazer assim uma oração, pedindo a Deus que abençoe você nessa ministração desta noite, que o melhor de Deus possa estar agindo. Aleluia. Pai, nós estamos aqui, Senhor, para te engrandecer, te exaltar, Senhor, e te adorar, e apresentar ao Senhor este momento que temos aqui, Senhor, de ministração da Tua Palavra. Faz assim cumprir-se, ó Deus, na vida de cada pessoa. Nós te louvamos, Pai. Nós te engrandecemos, nós te exaltamos, te adoramos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, e amém. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Hebreus 4, 12. Viva porque ela gera vida. Amém? Ela gera vida. Eficaz porque ela tem uma eficácia que ela não falha. Você nunca vai encontrar em lugar algum a palavra sendo ministrada e ela voltar sem efeito. Então ela cumpre-se realmente na vida das pessoas. E para o fim que foi enviado, como fala no Isaías. Então, diríamos o seguinte: se a palavra é viva e eficaz, nós, os cristãos, precisamos nos utilizar desta palavra. Quantas pessoas que muitas vezes vivem um tempo assim, uma época em que, não sei porquê, fala qualquer coisa. Às vezes por uma questão de uma ruína no coração, não é isso? Ou a mente contaminada, alguma coisa assim parecida. E vai desabafar. E quando desabafa, fala aquilo que não deveria falar. Isso é uma coisa assim ruim para todos nós. Nós precisamos ter cuidado com isso aí. Não é isso? Quantas pessoas estão arruinadas e quantas pessoas estão também vivendo um tempo de colheita, porque o fruto do nosso lábio gera colheita. Aquilo que nós falamos vai gerar colheita para nós. Precisamos ter cuidado, né? Daqui a pouco eu falo biblicamente. Então é necessário e é indispensável que a gente verifique isso aí. Entendeu? E uma certa vez o animador, o apresentador do programa, Silvio Santos, ele disse o seguinte, né? Você vê, uma pessoa que não tem lá muito vínculo, é judeu ele, tudo bem. Mas ele disse que nem homem nenhum, ou cidadão nenhum, ele vai amanhecer o dia e ele vai sair dizendo o seguinte, que vai sair e voltar derrotado ou que vai errar nos seus objetivos. Ele não vai sair com essa intenção. Ele sai com a intenção de acertar. Esta é a meta dele. E pessoas que pensam dessa forma, elas são bem-sucedidas. E ele fala até o seguinte, olha, tem pessoas que fazem 10 coisas corretas, ou 10 coisas, 7 são corretas, 3 foram reprovadas, foram erradas. As pessoas estão assim tão disciplinadas, tão doutrinadas, tão acostumadas a ver somente o erro, que elas, ao invés de ver o número maior de 7 atitudes boas, elas vão procurar as 3 que não prestaram para considerar a pessoa daquela forma. Então isso é uma coisa assim que a gente observa e é assim que o ser humano se desenvolve. Nós precisamos ter cuidado com isso. Nós precisamos, porque a nossa boca deve ser realmente algo que nós vamos assim utilizar para gerar vida em alguém ou em situações ou em circunstâncias. Em tempo algum nós podemos assim andar dessa forma.
Nós precisamos dessa forma viva, vírgula, falando aquilo que a gente não quer ver diante dos nossos olhos. Se eu não quero uma situação ruim diante de mim, eu não vou falar aquilo ali. Eu vou procurar falar aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é construtivo, aquilo que eu vou vivenciar como uma coisa e ter como algo bom na minha vida. Tem pessoas que não. Tem pessoas que falam o contrário. Tem pessoas que falam, expõe a sua ira, seu desabafo, como eu já falei. Não é isso? Muitas vezes o rancor daquilo que está lá no íntimo. E isto é uma coisa assim ruim para a gente. Use, você tem uma ferramenta, você tem um membro no seu corpo. E este membro pode ser usado para a honra e para a glória de Deus. É a nossa língua. A língua ela pode ser realmente abençoada e pode ser condenada. E isso nós precisamos assim descobrir. Porque hoje nós estamos vendo assim as pessoas falando aleatoriamente. Isto é um perigo para nós, não é? Vamos lá. Então, o que diz em 1 Pedro 3,10? Tem algo aqui muito interessante que nós começamos a ver aqui. 1 Pedro 3,10 diz: pois quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Você quer ter dias felizes? Evite estar falando qualquer coisa. Evite estar falando justamente aquilo que não edifica, aquilo que não é bom, aquilo que Deus não aprova. Quantas vezes nós encontramos pessoas por aí, faz aquela rodinha, aquele círculozinho para ficar falando coisas que não deveriam. E isto é uma coisa assim, que não deve acontecer em nosso meio. Quer ter dias felizes? Aí alguém pode até perguntar, mas pastor, isso aí vai gerar, só porque eu falei, vai gerar uma consequência? Sim, se a Bíblia falou, é porque acontece. Isso não é por acaso. Tudo que está escrito é para ser levado em consideração. Se é assim, então nós precisamos ter cuidado com isso. Até muitas vezes no tratar de uma pessoa para com outra. Tem pessoas que tratam as pessoas ou outra pessoa, às vezes até pela intimidade, com um nome assim desagradável. Entendeu? Uma certa vez eu cheguei numa agência de automóvel aqui em Feira. Aí eu queria falar lá com um rapaz. Aí tinha uma menina assim, disse, não, pergunta a Capetinha. Eu disse, vai, quem? Capetinha. Espera aí, isso aí é o nome dele? Você pode chamar, não tem problema não. Capetinha, vem cá. Entendeu? Então está aí. São línguas, são linguagens que elas são pesadas. Elas são realmente assim, difíceis até de ser mencionadas, difíceis de ser aceitas. Mas elas vão acostumando na vida das pessoas. Depois que acostumar, aquilo ali passa a ser vida na pessoa. Passa a gerar vida, ele começa a vivenciar aquilo ali. Eu descobri mais tarde que aquele rapaz gerou uma vida, gerou um histórico não muito agradável. Então, deixa para lá que não é, eu só contei o exemplo. Então são coisas que a gente precisa ter cuidado. Entendeu? Fala aquilo que vai ser bom para você. Chame a existência a palavra de Deus. Nós vivemos em função da palavra, chama a existência a palavra de Deus. Isto aí é o essencial para nós. Nós não precisamos estar comprometidos, nem vinculados assim a essas coisas que elas não são boas para nós. Está com raiva de alguém? Resolva o seu problema com alguém. E deixa a pessoa lá, perdoa a pessoa, abençoe esta pessoa. Declare assim que Deus faça o melhor por ela. Mas não carregue uma tamanha mágoa a ponto tal de você criar aquele monstruoso
ódio dentro de você. Acaba com isso. Porque o que está no coração do homem é dali que procede a saída da vida. A boca fala do que o coração está cheio. Então nós precisamos ter cuidado. Se assim a gente agir, nós vamos ser um fracasso neste mundo. E derrotados completamente. Porque Deus não tem compromisso com as coisas erradas que nós falamos. Deus se compromete com aquilo que nós falamos, que está em linha com a sua palavra. Se não está em linha com a sua palavra, Ele não tem compromisso nenhum conosco. Mas pastor, eu sou um crente. Sim, não tem problema. Isso aí não influencia, isso aí não quer dizer, não vai coibir os demônios de chegar e dizer, olha, eu estou aqui, eu vou agir na sua vida. Então nós precisamos ter cuidado. Com esta onda desta coronavírus aí agora, as pessoas só falam em morte. Morte. Morreu 100, morreu 200, morreu não sei quanto, morreu não sei quanto, morreu não sei quanto. Eles se tornaram adeptos da morte. A imprensa só fala na morte. O mundo só fala na morte. Comprometeram-se com a morte. Pessoal, nós somos comprometidos com a vida. Jesus é a vida. Acabou o poder que há nele? Não. Ele continua sendo poderoso. A vida, o verbo da vida, vive. Mas o que ocorre é o seguinte, é que na verdade as pessoas falham em ver o gigante na sua frente, jogam as armas fora e começam a lutar, pleitear com as armas do adversário. Há muitas pessoas que conhecem, mas neste momento tem muitos... Eu já comecei a terminar. Tem muitos crentes que estão aí assustados, deprimidos. Tem muito crente que está assim, eu acho que ele está olhando como se viesse assim, como se fosse um fogo cruzado, um balaço assim. Ô irmão, eu estou aqui. Se Deus quiser que eu viva só até hoje, ninguém vai impedir. Ninguém. Mas se Ele quiser que eu viva mais 20, 30, 40, 100, 200, 300, 500 anos, ninguém também vai me tirar. Porque a vontade dele perdura para todos sempre. Ele é o Senhor de tudo. Então tem que acabar com isso. Agora a gente precisa se precaver, andar com cuidado, tudo bem. Tem regras, vamos cumprir. Não é isso? Vamos fazer acontecer. Mas acontece que andar assustado e colocar o vocabulário da morte, não é isso, na boca, está entendendo? Todo canto que vai está vendo uma pessoa no caixão, todo canto que vai está vendo uma pessoa morta, todo canto que vai está vendo uma pessoa caindo na frente, todo canto que vai é aquele desespero todo. Para com isso, pessoal. Oh, que isso, para com isso. Entendeu? Nós temos a mente de Cristo e nós somos realmente guardados por Cristo. Ele está em nós. Amém? Aquele que está em Cristo, ainda que seja morto, viverá. Tamanho é o poder. Está falando da vida espiritual, mas a física também. Então, nós precisamos acordar para isso. Senão nós vamos ficar aí semelhante àqueles que estão lá fora do mundo. Agora, não vamos desacatar ninguém, nem desafiar o mal, né? Não é assim. Vamos, quando ele bater a porta, então a gente vai dizer o seguinte, olha, eu já tenho o dono da minha vida, o meu Senhor, Ele já manda em mim. Ele já me domina. O que você quer comigo? Aí agora fica aí essa pergunta. O que você quer comigo? Porque se Ele é o meu Senhor, Senhor quer dizer dono. Então, alguém só mexe comigo se Ele quiser. Se Ele não quiser, ninguém. 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 Absolutamente ninguém pode fazer nada. Se ele disser, não, eu vou levar você hoje, não adianta se esconder. É verdade? Não adianta se esconder, não.
Mas acontece o seguinte, que como homens de Deus, mulheres de Deus, não é isso, o povo de Deus que somos, nós temos uma linguagem dada por Deus, para que nós possamos exercê-la, não é isso, de forma real, para que nós tragamos a este mundo, possamos trazer a este mundo, não é isso, um viver assim diferente. A nossa incumbência aqui é transformar situações, é liberar uma palavra que transforma, é liberar realmente uma palavra que vai ter motivação para a vida, não é isso? Quando o homem tem o coração contaminado, então o que acontece? Tudo que procede do coração é ruína, medo, angústia, dificuldade, tristeza, desespero, é tudo isso aí. Mas quando o Senhor está lá dentro, tudo que vai sair pela boca é o que está escrito. Amém? É o que está escrito. Nada vai sair aleatoriamente. Se está alinhado com Ele, o que vai sair é o que está escrito. Por isso que eu coloquei no título da mensagem semana passada, para você ser um profeta da palavra, você precisa estar alinhado com Deus. Porque aí Deus sabe justamente o que é que você vai fazer. O homem bom, ele pode ser realmente tirado do seu tesouro, do seu coração, como bom tesouro, coisas boas. Em Mateus capítulo 12, no versículo 35 ou 37, vou ler 3 referências aqui para a gente avançar, pegar a velocidade da mensagem. O homem bom do seu tesouro tira coisas boas, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Está aí. O nosso coração é isto aí. Nós precisamos entesourar coisas boas. Onde é que eu vejo isso aí? Na palavra, meu amado. Queridos, nós precisamos observar isso aí. Eu peço aos irmãos que estão lá de fora que depois a gente faz o outro culto lá. Viu? Então, nós precisamos fazer o seguinte: descobrir isso aí na palavra. Conquistar isso aí na palavra. Mas, muitas vezes nós temos assim, um certo costume já com a palavra, que é uma das coisas que muitas vezes eu digo até que é perigoso quando a pessoa se acostuma. Porque ele passa a ser realmente assim, relaxado, relapso. Entendeu? Não quer mais fazer como deveria. Quando a pessoa aprendeu a ler a Bíblia, pronto, aí vai largando de lado, vai deixando para lá. Isso não é bom. Se você tem justamente este vínculo com a palavra, então a cada momento que você abri-la para você ler, você terá uma nova experiência e o seu coração bate mais forte em relação à palavra. No versículo 36 diz: digo-vos, pois, que toda palavra fútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Você vai entendendo aqui como o próprio Jesus tratou assim com a palavra que nós falamos. Toda palavra fútil, palavra inútil, palavra pervertida. Você sabe que tem muitos cristãos, eu estou ao vivo, mas eu vou falar, que eles gostam de xingar um negocinho lá, né? Xinga, diz um palavrãozinho. Há uma série de crentes por aí que falam isso. Eles não vão encontrar isso aí na Bíblia. É por isso que Tiago ele diz o seguinte: a língua é um membro que está no nosso corpo, e ela pode ser inflamada pelo fogo do inferno e inflama também todo o curso da natureza. Agora veja, não vou chegar lá agora nessa referência. Veja, se eu com a minha língua, ou alguém com a sua língua, eu não, alguém lá com a sua língua, se utiliza de uma palavra que vai causar esta inflamação na própria natureza. Imagine uma natureza que Deus cria com tanto prazer, com tanto amor, com tanto carinho, com tanta satisfação. Aí chega o filho dele, né?
Você até esse ponto já está sendo filho ainda. Aí libera uma palavra lá que vai realmente assim fazer um estrago. Desonrou ao próprio Deus com a sua própria boca. Precisamos estar acordados para isso. Porque é assim que muitas pessoas têm entrado em angústia. E quando olhamos isso aí, não é isso lá em Tiago capítulo 3, nós vemos também que aqui tem uma punição no futuro. No dia do julgamento, alguém será julgado por causa do mau uso da palavra. Não, isso são coisas que a gente não costuma estar ouvindo, e é preciso que a gente ouça, porque às vezes a gente até entra em contradição, entra em consequência, entra em desacerto da vida por causa disso aqui. Nós estamos acostumados a ver aqueles grandes pecados que as pessoas consideram roubo, assalto, prostituição, mortandade, tudo isso aí já está na boca do povo. Mas esse que ninguém considera como se fosse uma coisa difícil, ninguém nem dá importância. Fala como verso e prosa na vida. Até tira versinhos. E ficam assim o tempo todo, resenham com isso aí, falando coisas que não devem. Nós precisamos preservar os nossos lábios. Porque isto é tanta referência que a gente não sabe qual falar primeiro. Isso, a oração, isso deixa você como um ímpio. E a oração do ímpio, ela é abominável ao Senhor. Então nós precisamos estar acordados. E voltando ao foco daquilo que nós começamos, para as pessoas que vivem o tempo quase todo amaldiçoando, trazendo assim consequência para a vida das pessoas. Tem pessoas que acham o seguinte, que vai tomar veneno para que o outro morra. Você já viu pessoas dessa forma? É a mesma coisa que você amaldiçoar uma pessoa e achar que ela vai morrer. Não, você tomou o veneno para ela morrer, mas ela não morreu. Quem vai morrer é quem falou. A consequência é para quem falou. O poder da vida e da morte, Provérbios 18, 21, está na boca, na língua. Aquele que ama, come do seu fruto. E por aí vai andando as coisas. Por que que a gente não muda esse vocabulário? Por que que a gente não muda essa forma de falar? Por que que a gente não pega assim a forma que Deus usou para fazer todas as coisas? Se a gente olhar, pessoal, queridos, se nós olharmos assim como Deus procedeu, nós vamos ver que a diferença foi grande. Grande. Não é? Muitas vezes tem pessoas que... Isso é uma coisa que desde o mundo já está assim, virou uma coisa patenteada praticamente. Desculpe eu falar essa expressão. É quando alguém vê o filho, a filha, ou o esposo, ou a esposa de alguém, ou um parente, um pai, uma mãe, caindo em contradição, errando o alvo, aí todo mundo, ela pode ter sido boa até ali, mas dali para frente, ela vai ser essa pessoa. Todo mundo que olhar, já vai dizendo, já vai com adjetivo para aquela pessoa, já vai intitulando aquela pessoa, já vai dizendo quem é aquela pessoa. Você está entendendo? Como nós somos difíceis de compreender as coisas boas. E como somos fáceis, muitas vezes, de entender as coisas ruins, lançar a mão delas para viver por elas. E sai dizendo, olha, esse menino vai ser isto, essa menina vai ser isto, esse rapaz vai ser isto. E começa. Eu não vou falar isso aqui abertamente, porque são coisas nojentas. Está entendendo? Evite fazer isso aí. Uma certa vez uma mãe, ela com a criança quebrou o copo, e tinha antigamente um personagem na televisão chamado Pestinha, não tinha? Não era isso mesmo? Eu lembro que tinha, não sei se vocês lembram. Vocês lembram, mas não quero falar. Não é? Chamado Pestinha. E a mãe automaticamente, ô seu Pestinha. Uma outra vez eu ia passando em um certo lugar, e a mãe tratando a criança de desgraçado, seu infeliz,
um dia eu te vejo nas garras da polícia. É isso que ela queria. Ela tinha prazer em ver isso aí. Ela ia se sentir bem com isso aí. Você não está bem aqui, você não quer me obedecer, você vai ver o que a polícia vai fazer com você. É isso que você quer? Não. Então está igual cabeça de animal no açougue, pendurado por a língua. Porque vai acontecer. Vai acontecer. Falou, liberou, deu a autoridade, focou naquilo ali, não tem outra. É necessário desfazer isso aí, quebrar esses vínculos, desfazer justamente o andamento de todas essas coisas. Porque então, porque isto, irmãos, só traz tortura para a vida de uma pessoa. Tenha certeza. Isso nunca vai trazer coisas boas para uma pessoa. É algo assim que traz descontentamento para qualquer pessoa. Nós precisamos realmente assim olhar e verificar como as coisas se desenvolvem. No versículo 37 diz, ainda de Mateus 12, porque pelas tuas palavras serás justificado, pelas tuas palavras serás condenado. Deixa eu ver se é isso mesmo aqui. Mateus 12, 37. Pelas tuas palavras serás justificado, pelas tuas palavras serás condenado. Você vai pensar, puxa vida, como é que tem tanta coisa assim na Bíblia e ninguém nunca falou para mim? Pois é, vai chegar uma hora que a gente vai ter que falar. Porque a gente vai achando que isso é tão simples, e a gente acha que todo mundo já sabe disso aí. Mas as nossas palavras justificam a gente, as nossas palavras condenam a gente. E alguém pergunta, não tem nada a ver. Lá naquele dia eu resolvo lá meu problema. É assim. Você não imagina justamente como serão aqueles dias, o que vai acontecer naqueles dias. Como será o andamento, o desenrolar daquele momento diante de Deus. Nós não fomos criados para isso. Nós somos objetos de louvor e adoração ao nosso Deus. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Nós temos a mente de Cristo. Nós somos realmente recriados. O nosso espírito é recriado. Nós fomos salvos. Nós temos a unção dos santos. Diz a palavra. Amém? Então, de nós aqui o que tem que sair tem que ser a vida. Nós precisamos desenvolver isso aqui, desenrolar isso aqui dentro de nós e liberar o que está em nós. Se somos este povo, se somos essa criação de Deus, se somos assim e temos aliança com Deus, estamos em ordem com Ele, em aliança com Ele, nós precisamos fazer o seguinte: falar aquilo que lhe agrada. Amém? Amém? Pois é, então, Provérbios 10, 11 diz, a boca do justo é manancial de vida, porém, a boca dos ímpios esconde a violência. O que esconde a violência? Na sua vista ele está bem, ele é uma pessoa boa, mas quando dar as costas, se mexer, você vai ver. Entendeu? Não mexa não, porque a situação muda. Então é isso tudo aí. E nós precisamos entender esse lado aí. Em Provérbios 21, 23 diz, o que guarda a sua boca, a sua língua, e a sua língua guarda das angústias a sua alma. Lembra do que eu falei aqui há pouco? Evitem falar essas coisas, porque trará angústia para a sua vida. Vamos ler mais uma vez. O que guarda, Provérbios 21, 23, o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda das angústias a sua alma. Amém? Isso é interessante para nós. Quantas vezes nós vemos as pessoas por uma pequena perda, até por uma importância, que muitas vezes pode ser algo assim, financeiro, ou um bem, alguma coisa, a pessoa perde as estribeiras, e amaldiçoa mesmo, entendeu?
Nós não fomos criados para isso. Vamos logo aqui tirar o cavalinho da chuva. Não fomos criados para isso. Mesmo que a Bíblia diga que aquilo que eu declarar que aconteça, vai acontecer. Mas eu não quero fazer uso disso aí. Eu posso fazer uso disso aí contra o diabo. Agora contra ele eu amaldiçoo, declaro queimado, declaro... Sai mesmo, vai embora. Tudo que não presta eu jogo para cima dele. Agora para o ser humano eu não posso. Por quê? Porque nós somos criados, fomos criados por Deus, somos imagem e semelhança de Deus, e nessa imagem e semelhança, contra ela eu não posso fazer nada, contra a imagem e semelhança eu não posso fazer nada, só Ele é quem pode fazer, só Ele é quem pode julgar, e só Ele é quem pode resolver esta causa. O meu papel é o quê? Orar, abençoar, e se eu estou em paz com Deus, a Bíblia diz que a oração do justo muito pode seus efeitos. Eu vou orar e vou esperar a resposta de Deus. Amém? Então esse é o nosso alvo, é o nosso papel, é justamente executar tudo isso aí. Não é? Agora, por quê? Existem pessoas que não têm este cuidado, essa preocupação. Existem pessoas que desconfiam daquilo que falam, por estar muitas vezes acostumados a falar aquilo que não presta. O coração está tão cheio, está tão embotado assim das coisas ruins, que não consegue liberar coisas boas para falar. E essas pessoas, elas, em um tempo de resolução para a sua vida diante de uma causa, elas vão querer estar falando coisas que não devem. Eu lembro que eu, certa vez eu ia para a faculdade fazer uma prova, e essa avenida ali, tem aí para chegar no posto, 7 horas da noite, é nó cego. E eu vou aqui, eu precisava chegar cedo. E o cara vai na minha frente bem devagarinho. Quando eu ia para... eu vou cortar pela direita. Um erro, né? Cortando pela direita, se eu atropelo alguém, onde é que eu vou parar? E acontece que quando eu ia para a direita, o cara me trancava. Aí eu olhei assim e vi uns carros lá embaixo. Eu disse, agora eu vou. Peguei seguro. Mas quando eu vou passando, aí ele também vai para o meu lado. Umas 3 vezes. E eu precisando passar, a frente dele estava toda liberada. O que foi que aconteceu? Chegando lá no posto, eu digo, agora eu vou passar de qualquer jeito. Mas só que acontece o seguinte, me veio aquela repugnância, aquela rejeição, eu disse, não vou passar. Aí fiquei. Depois eu comecei, olha, se eu fizer a prova, tudo bem, se eu não fizer, eu estou errado, não vou fazer isso. O cara estava com o celular, veio para lá e para cá, bambeando, né? Cambaleando no meio da pista. Depois Deus chegou para mim, o Espírito Santo chegou para mim e disse, olha, se você tivesse feito aquilo ali, e se você tivesse atropelado alguém ou então batido frente a frente com outro carro, onde é que você estaria agora? Você é pastor? Cortou na contramão? Bateu? Ou matou alguém? Eu fiquei ali, é verdade. Você sabe o que é isso? O impulso do nosso coração. Quando não nos deixa falar, nos impulsiona a fazer. Entendeu? Aí eu só tive que dizer, oh Deus, me perdoe porque eu errei. Eu errei. Então, é isso aí que a gente precisa pensar, ponderar, domínio próprio, que muitas vezes, nessas horas, a gente perde ele. E o que acontece com isso aí? É que nós precisamos aprender com Deus. Deus tem realmente assim um bom ensinamento, uma boa palavra e uma boa lição para nós. Deus tem grandes coisas para nos ensinar e todos nós conhecemos e sabemos, mas não praticamos muitas vezes. Em Gênesis capítulo 1, logo no início da Bíblia, nós vemos isso aí.
No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Veja como era. Deus criou. Mas existia esses fenômenos, esses momentos assim, difíceis. Não é isso? A terra era indesejada, era uma escuridão, só existiam trevas. Ninguém queria, não era desejada de ninguém. Era um lugar inóspito, era um lugar assim, desabitado mesmo. Porque não tinha nada, não tinha promessa, não tinha, não é isso, perspectiva de nada. Foi Deus que criou, estava ali. Mas, Deus olhando, viu aquilo ali, Ele disse, haja luz. E houve luz. Amém? Esses são os maiores exemplos que nós temos para atrelar a nossa fé, para que a gente possa viver sobre esta responsabilidade e esta luz da palavra. Haja luz e houve luz. Assim também, Deus criou o homem. Ou não? Criou sim. Deus criou o homem. Em alguns momentos o homem pode estar lá, na escuridão, nas trevas, na angústia, indesejado, perdido, jogado, desprezado, atolado no lamaçal. Não é isso? Ninguém quer saber de conta. Mas as pessoas que viu seu miserável, eu sabia que você ia terminar assim, viu seu infeliz, olha lá, olha o mala suja, olha o infeliz não está ali, aprontou, até que chegou o dia dele. E agora? É modelo de Deus isso aí? Hein, pessoal? Não. Esse não é o modelo de Deus. O modelo de Deus é você ver alguém dessa forma e falar como Deus falou. Senhor, se o Senhor disse na criação que haja luz, eu posso profetizar a palavra, essa mesma palavra sobre essa pessoa, haja luz. E essa pessoa vai chegar a um consenso. Uma hora eu vou ver essa pessoa em paz. Uma hora eu vou ver essa pessoa prosperando. Uma hora eu vou ver essa pessoa muito bem na vida. E é bonito isso aí. Eu tenho feito isso, orado assim por algumas pessoas. Eu não digo a ninguém, não digo a elas, para fazer o teste da minha fé, não é? Se presta ou não. Aí às vezes começo orando por uma pessoa e deixo lá. Daqui a pouco aquela pessoa já é diferente. Daqui a pouco já está mudando. Eu nunca vou dizer que orei por ele. Mas você sabe por quê? Porque a gente usa assim como se fosse uma ferramenta sutil. Para a gente saber como é que estão se desenvolvendo. Eu quero isso é uma coisa minha, não é? Como elas estão se desenvolvendo na vida das pessoas. E de repente você vê aquelas pessoas bem tranquilas e tal. Amém. Graças a Deus, não é? Então isso é importante, isso é interessante para nós, não é? Porque aí você aprende a usar aqueles termos, as terminologias que Deus usou, você toma posse delas e começa a vivê-las. Isso é bom, é prático para nós, é agradável, não tem dificuldade, não tem problemas, não tem nada disso que venha nos atrapalhar. É algo assim tremendo. Então vamos fazer assim como Deus fez. Deus disse, haja luz. E houve luz. É uma coisa assim interessante, né? E por que então? Porque na verdade somos esses objetos assim, usados para a honra e para a glória do nome dele. Imagine uma pessoa que é considerada assim como aquele que é um vaso de Deus, mas vive o tempo todo comprometido com essas palavras malditas. Você está entendendo? Não, mas é porque eu sou justo, eu sou isso, eu ando bem, eu sou mais santo do que os outros, eu sou melhor do que os outros. E fica o tempo todinho praguejando, amaldiçoando. Na hora do aperto, na hora do vamos ver, como dizem as pessoas, o adágio popular aí fora, né? Então o que acontece? Se alguém solicita uma pessoa como essa, ela vai ser realmente assim como objeto de escárnio. Por quê?
que na verdade o que vai estar falando não vai ter fundamento. Não condiz com aquilo que está dentro da pessoa. O que ela é não corresponde com aquilo que ela diz. Você está entendendo? Eu sei que todo mundo tem erros, tem falhas. Mas eu estou falando uma coisa assim mais simples, que é objetivo para todos nós, que é o mover da palavra, o agir da palavra, a manifestação da palavra, pôr em ordem a palavra de Deus. Isso é uma coisa assim interessante para nós. Você está entendendo? E eu chamo você nesta noite a fazer esses compromissos com Deus. Faça uma prova disso aí. Comece a se utilizar disso aí. Agora saiba de uma coisa. Em tudo que nós vamos passarmos a fazer, nós vamos ser provados. Então, alguma coisa vai acontecer na sua vida e você agora vai ser treinado na sua casa, na sua vida, na sua história. Amém? Vai vir para a sua porta. Aí você começa justamente ali a treinar aquilo ali que você está fazendo, que você quer ver mudança. Eu quero ser mudado nesta área, então pronto, chegou o teste, chegou a escolinha para você. Isso é interessante para nós. Então façam isso para acontecer. Eu convido você nesta noite a fazer isso. Não estou chamando você para ser um teólogo, estou chamando você para ser um cumpridor da palavra, obediente à palavra. Estou chamando você a colocar em ordem essas coisas simples que nós estamos falando aqui. É tão simples que às vezes a gente perde até o afã de estar falando. Está entendendo? Mas ela é real, ela é legal para nós. Ela é a fonte de vida para nós. Nós precisamos fazer isso aí acontecer. Aprendamos assim a estar abençoando a tudo que a gente vê. Se desprenda agora desse sentimento de derrota, de fracasso, de destruição. Desprenda-se disso aí e declare o poder da vida para você. Entra diante de Deus, começa a ministrar. Começa a ministrar, estamos vendo aí a morte cercando o mundo. Não, mas eu tenho o poder da vida. Eu tenho a unção de Deus sobre mim. A vida está em mim. Me levar é a hora que Deus quiser, não depende disso aí não. Me levar é a hora que Deus pensar, não, eu vou levar você, então pronto. Não depende de coronavírus, nem Covid-19, nada disso aí. Não depende de praga, nem peste nenhuma. Então, eu posso ir no meio e alguém dizer, olha, foi porque... Nada disso aí. Você está entendendo? Agora, o que é que precisamos fazer? Profetizar a vida. Profetiza. Determina. Determina. Não interessa. Deus viu tudo. Toda a escuridão. Deus viu tudo da pior forma possível. Mas o Espírito de Deus estava pairando sobre a face das águas. E o Espírito de Deus, ele está pairando sobre nós, não somente pairando, como habitando em nós. Para que nós possamos assim abrir os nossos lábios e profetizar e declarar. Declarar o bem de Deus para a nossa vida. Declarar a graça do Senhor sobre a nossa vida. É dentro de casa? É na família? É parente próximo ou distante? Libera a palavra, pessoal. Por que você tem tanto aí, você não diz nada? Não é verdade? Aí fica procurando ver onde é que está o milagre. Não, o milagre está dentro de você. Use ele. Use. Você tem o membro, você tem realmente assim os instrumentos que é a boca. Você tem a língua. Não é isso que é o instrumento que Deus lhe deu para você falar. Você tem a mente de Cristo. Isso aí foi Deus que fez em você. Amém. E você precisa realmente assim entender isso aí. E começa a profetizar, começa a declarar. Mas a situação está ruim, sim, está ruim. Mas eu sei de um Deus, eu conheço um Deus que faz o ruim virar bom. Precisamos entender isso aí. Senão a gente vai ficar choramingando igual aqueles que são mendigos, espirituais e físicos. Não creem em nada, nada dá certo, estão derrotados, estão fracassados, não pode mais nada, não dá mais certo. Uma certa senhora, ela sofria de um problema de cansaço, né? Uma asma que ela tinha. E uma certa vez ela foi para um pastor, e o pastor disse, pastor, o senhor tem orado pelas pessoas, tem saído curadas, mas porém, há tanto tempo que eu estou nessa igreja, eu nunca fui curada.
Aí o pastor disse, tudo bem, meu irmão, sente aí. Agora eu preciso lhe ouvir. Eu não vou mais orar por a senhora sem que ele ouça. E aquela mulher começou falando, não, mas é porque eu tenho uma asma, e essa asma não tem cura. Ela passou aproximadamente meia hora só falando que não tinha, que não podia ser curada, que não tinha condição, que não dava. Ele disse, tá bom, você já respondeu. Você está dizendo que você não pode ser curada. Você está dizendo que a sua doença não tem cura. Você está colocando a culpa sobre você. Você está sentenciando esta doença sobre a sua vida e ela está evidenciada em você. Então, o que acontece agora? Está com você. Mude os termos. Aí ele deu a ela Filipenses 4:13. Disse, começa a recitar isso aqui. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu acho que botou ela de castigo lá na cadeira. E fica aí meia hora aí, ministrando aí, lendo e repetindo isso aí. Fica aí, eu vou sair daqui. Ah, pastor, fica aí. Tudo posso naquele que me fortalece. 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 Agora eu vou orar pela irmã. E orou. E ela recebeu. Amém. O problema está, cabeça misturada com o fracasso do mundo, as coisas que o mundo está oferecendo aí fora. O mundo, ele criou, eu já digo, uma pandemia espiritual na cabeça do povo, que não deixa as pessoas se situarem naquilo que Deus está querendo dar às pessoas. As pessoas estão sendo realmente, muitas vezes, carregadas por uma onda de incredulidade, desligamento, não é isso? Perde o brilho, perde a vontade, perde tudo assim em Deus. E não conseguem situar a vida, não conseguem descer para encontrar a essência do verdadeiro Deus na sua vida. Por esta razão, as pessoas começam agora a ficar desesperadas. E começam a dizer, tudo que chega para eles de ruim, começam a dizer, agora eu tenho, agora eu tenho. Ninguém vê uma pessoa dizer, eu tenho dinheiro, eu tenho dinheiro, eu tenho dinheiro, eu tenho dinheiro. Ninguém diz isso. Só diz, eu tenho uma dor de cabeça, eu tenho um câncer, eu tenho um tumor, eu tenho isso. Boa afirmação, viu? Só o sangue de Jesus. Você não tem nada, porque Deus não lhe fez com essas coisas. Deus, quando lhe fez livre disto aí. Você é livre. Você é livre. Você tem a bênção de Deus sobre você. A mão de Deus está sobre a sua vida. A unção dos santos, ela repousa sobre você. Você é mais que vencedor. Mais que vencedor. Aleluia. Deixa eu ver o meu tempo aqui. Falta 17 minutos, 16. Então, que diríamos? O profeta Abacuque disse o seguinte: ainda que a figueira, Abacuque 3, 17, 18, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, vejam só, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Amém, pessoal? Então é assim, ainda que tudo isso aconteça, mas eu me alegro no Senhor, porque dele vem tudo, tudo procede dele, eu recebo tudo das suas mãos. Então não precisamos ficar nesse desespero. Jesus, para encerrar aqui, na crucificação, lá em Lucas, capítulo 23, no versículo 33, Jesus nos deu um exemplo também. E foi algo assim tremendo. Esse aqui entrosa justamente com o da criação.
Os dias que Deus estava criando a terra. Né? No 33 diz, quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram e a ele e também aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Jesus, porém, dizia, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então repartiu as vestes deles, deitando sorte sobre elas. Vejam só, Jesus estava preso por quê? Pessoal? Jesus estava preso por causa dos nossos pecados. Alguém que diga, não tem pecado. Muito bem. Você engana a si próprio e a verdade não está em você. Então, ele estava ali por causa dos nossos pecados. Você está me entendendo? Estava sofrendo, ele não tinha feito nada, ele era puro, ele era justo, filho de Deus. Mas quando ele viu a turma lá embaixo, a galera lá embaixo, crucifica Jesus Cristo, solta Barrabás. E aquela maior baderna no pé da cruz, acusando, querendo levá-lo assim ao momento pior da história, dando a ele aquilo que ele não merecia. Jesus olhou lá do alto e disse, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Foi esta justamente a iniciativa de Jesus. Ele poderia ter dito, Pai, eu não aguento mais. Como ele disse, em tua mão, em tuas mãos eu entrego, eu me rendo, eu entrego meu espírito. Ele poderia ter feito isso, mas ele disse antes, perdoa. Ele poderia ter dito, não aguento mais, sofrendo angústias, dores, não é isso? Insultos, afrontas. Sofrendo tudo isso aí. E aí lá está, dolorido, sentindo o peso do pecado da humanidade. E dizendo, perdoa eles, ó Pai, perdoa. E aquele que estava ao lado dele, disse, Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Ele disse, hoje mesmo que quiseres, estarás comigo lá no paraíso. Então, o que acontece com isso aí, é que nós, na verdade, carregamos sobre nós esta responsabilidade de não desviar o nosso caminhar, nossa palavra, nem para a direita, nem para a esquerda. Eis aí o motivo porque tantas pessoas são sofredoras. Porque falam o que não deve, falam aquilo que Deus não mandou, falam aquilo que não é para ele falar. Não é o nosso papel julgar, não é o nosso papel é ser servos, é servir. É andar o tempo todo diante de Deus, porque tem uma unção sobre nós para restaurar, para reconstruir. Reconstruir aquilo que foi derrubado um dia. Restaurar aquilo que está fora de brilho, aquilo que ficou realmente destituído da glória. O ser humano, por exemplo, a unção que tem sobre nós é para que possamos, na realidade, fazer isso aí acontecer. Mas muitas vezes nós não queremos. Muitas vezes nós fazemos vistas grossas, como diz o adágio. Muitas vezes passamos de largo, criamos situações, criamos alguma desculpa indireta, de qualquer forma, porque muitas vezes aquilo que a gente inventa e a gente deixa passar como uma boa prática, uma boa ação na nossa vida, sem ser, é mentira e na verdade é a mesma coisa de estar falando aquilo que nós não queremos. Então eu digo a você nesta noite, crie agora uma atitude perfeita, boa, que Deus quer que você crie. Crie agora essa atitude diante de Deus. Fale agora, daqui para frente, fale aquilo que você quer ver acontecer. Fale, profetize sobre a sua vida, profetize sobre a sua casa.
Profetiza sobre o seu trabalho. Mas eu não gosto do chefe. Profetiza sobre ele. Ou ele melhora ou Deus tira ele. Profetiza sobre os seus filhos, sua esposa, seu esposo. Profetiza sobre o seu trabalho, seu negócio, seu comércio, sobre tudo. Sobre a igreja, principalmente. Chega e começa a entrar na igreja de Deus. Essa é a tua casa e eu quero ver esta casa como a noiva de Cristo. Não interessa o que esteja acontecendo. A gente sabe que a igreja é um hospital do Senhor. É a casa de recuperação do Senhor. Então nós, por ser assim principalmente, nós precisamos andar por sobre as águas e por cima da crista da onda, declarando a restauração, a reconstrução, o poder da salvação. Ontem estávamos reunidos e tem uma pessoa assim, não posso nem falar muito porque essa pessoa vai ouvir. Ela tem envolvimento assim com o pessoal de drogas. E na hora do culto eles vieram passar por meio da gente, ela abriu a porta, eles entraram. Mas no final do culto eu disse: Deus, nós consagramos esta rua ao Senhor. Eu entrego esta rua nas suas mãos. E nós liberamos aqui nesta rua o poder da salvação, o poder da transformação, o poder que recupera as ataduras, quebra as cadeias, quebra as algemas que estão neste povo. Destrói as fortalezas que atacam este povo. E manifesta o teu poder, porque nós vamos ver a tua glória nessas avenidas. Nós vamos ver a tua unção, meu Pai, entrando nessas casas. E hoje, meu Deus, estava na minha sala, que fica assim, próximo da avenida. Aí a vizinha do outro lado ligou um som, e estava lá, louvando e distando, aleluia! Aí quase que eu imito ela do lado de cá e digo, aleluia! Entendeu? Você começa a liberar. Deus quer fazer isto e faz com velocidade. Não é você, somos nós. E eu diria a você nesse instante que, diante disto aí, eu ainda tenho 9 minutos, viu, moço? Esperto. Diante disto aí, nós precisamos entender o seguinte, que a vitória do Senhor, ela está sobre nós. Talvez ninguém percebeu isto, mas está sobre você. A agonia, o vai e vem, o ativismo, as batalhas estão cegando as pessoas. Estão deixando cada um dono de si. Você não é dono de você. Nós temos um dono que chama-se Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo Messias. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso dono, e nós só podemos fazer o que Ele quer, e o que Ele mandar, aquilo que está em ordem com a sua vontade, será o nosso linguajar, em nome do Senhor Jesus. Quantos creem, dê um aplauso ao Senhor, e determine a vitória para a sua vida. Aleluia. Vamos assim nos colocar de pé nesse instante, pessoal dos